Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum. A carinha dele. Só por esse pequeno trecho de vídeo deu para vocês perceberem o tamanho do atropelo que aconteceu na CNN. Eduardo Bolsonaro tentou debater com Boulos, se gabando daquela mensagem de apoio de Donald Trump no Twitter para Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro está sofrendo perseguição e coisas do tipo, como se ele tivesse direito ou poder de interromper as investigações do Brasil sobre Jair Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, se gabando dessa mensagem, dizendo que Trump vai ajudar Jair Bolsonaro, foi para o debate na CNN convicto que ia ganhar. Porém, eu acho que ele não esperava que o deputado federal Guilherme Boulos estivesse tão preparado para esse debate. O deputado não só humilhou Eduardo Bolsonaro, como também expôs para todo o Brasil que Eduardo Bolsonaro é um covarde, expôs que ele é um patriota da Shopee, como vocês bem viram no início, e o atropelo está viralizando nas redes sociais e nós vamos reagir na íntegra nesse vídeo. Mas antes, eu convido você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever. Olha só, nosso canal está começando agora e precisa muito do seu apoio. Então se você está gostando do conteúdo, se inscreve aí, não custa nada para você, deixe seu like e compartilhe o vídeo para nos ajudar, não custa nada. Se quiser ajudar de forma financeira, Pix é esse que está aqui abaixo. Dito isso, vamos reagir aos melhores momentos desse grande debate na CNN. Vou começar com o deputado Eduardo. Deputado, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Essa declaração é a declaração que vem do presidente do país que é o farol das liberdades, né? Farol das liberdades, né? Fica muito complicado para o Moraes dizer que está defendendo a democracia, quando justamente aqui os Estados Unidos estão no sentido totalmente oposto, né? Ou então eles vão ter que dizer que os Estados Unidos é uma organização ditatorial, uma organização criminosa. Se bem que na prática é isso que eles já estão fazendo, né? Quando você abre uma investigação contra mim, né, com a acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, argumentando que isso se dá devido às minhas relações com autoridades da Casa Branca e do Congresso dos Estados Unidos, você está decretando que os Estados Unidos é uma organização criminosa. Fica muito claro para a percepção até popular ver quem é que está defendendo o lado correto. E eu gostaria de ressaltar aqui o ponto final da mensagem de hoje mais cedo do presidente Donald Trump, onde ele não fala apenas sobre Jair Bolsonaro e seus familiares, mas sobre a perseguição que é feita a todos os seus apoiadores. Que fase que os gados chegaram, né? Acreditar que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos lutando por democracia, pela liberdade deles. É muita loucura para acreditar nisso, né? O Eduardo tá lá turistando. Nem investigado ele estava sendo aqui quando foi para os Estados Unidos. Agora está sendo investigado por instigar os norte-americanos a virem para cima do Brasil, seja com sanções ou perseguições a ministros da Suprema Corte e ao Brasil como um todo. Como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Olha, o Donald Trump é um conhecido bravateiro. Um dia ele faz taxa, no dia seguinte ele suspende a taxa. O que ele fala, e boa parte das decisões dele, já não se escreve muitas vezes, né? Agora, ele precisa entender que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Aliás, não só ele. O Eduardo Bolsonaro também precisa, os bolsonaristas também precisam. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são um país mais rico do mundo. Os Estados Unidos não está acima juridicamente de qualquer outro país. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. Isso é vergonhoso, isso não vai ter impacto, não tenho a menor dúvida, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no governo. Aliás, o presidente Lula deu uma declaração firme e altiva. Já foi o tempo que o Brasil falava fino com a Bolívia e grosso, falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Não, nós temos soberania, o Brasil é dos brasileiros. E acho que o Eduardo precisa entender isso. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizer ainda que é patriota. Diz que é patriota, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria, previsto na Constituição. Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Nossa, que lapada. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum. Usam a bandeira em tempo de eleição, usam símbolos nacionais em tempo de eleição, mas trabalham e conspiram contra o país. Isso é uma coisa séria. E quem comete crime tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo e um soldado.
Aí quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido. Faz isso comigo não, velho. Diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. O Brasil não é uma república das bananas, é um país sério, soberano. Okay. E quem é eleito representante do povo tem que saber respeitar a pátria e respeitar o povo brasileiro. É isso que está em jogo, que nem o Donald Trump soube, e lamentavelmente nenhum congressista eleito pelo estado de São Paulo está sabendo fazer. Que lapada histórica. O Guilherme Boulos acaba de lavar a nossa alma dizendo umas boas verdades na cara de Eduardo Bolsonaro na frente de milhões de telespectadores em todo o Brasil. Sensacional. Agora eu vou conceder 1 minuto, já que cada um foi citado por ambos. 1 minuto para o Eduardo Bolsonaro, deputado, e 1 minuto para o Guilherme Boulos. Combinado? Deputado Eduardo. Olha, já fizeram peça teatral assassinando o Bolsonaro. Né, teve a facada, depois tiveram editoriais, inclusive da Folha, né, opiniões de pessoas que escreveram na Folha, por que eu desejo a morte de Bolsonaro. Isso tudo aí faz parte de uma tática que é conhecida como apito de cachorro. A pessoa fica estimulando na mente do outro, né, uma conduta delituosa, uma conduta agressiva, e depois quando ela acontece, ele diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei isso. Você é burro, cara, que loucura. Enfim, né, vamos ser sinceros aqui e trabalhar com a verdade. Não dá para você chegar e falar sobre situações e os fatos que estão na cara da população irem no sentido contrário. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que colocar a bola no chão e resgatar a normalidade democrática, até para a gente poder criticar um ao outro. Hoje em dia não existe mais essa tranquilidade nem no Congresso, quanto mais dos cidadãos comuns. Durante a eleição eu tive que apagar post meu, onde eu relacionava Lula a Nicolás Maduro. E na posse do Lula, quem é que veio? O Nicolás Maduro. Será que essa é uma eleição que foi tranquila, que foi uma eleição normal? Bolsonaro não podia fazer live a partir da sua casa? Por que houve um trabalho ostensivo do TSE para não permitir o voto impresso aprovado pelo Congresso Nacional? O que esse cara está insinuando, pessoal? Que as eleições foram fraudadas? Olha que isso é crime, hein? Que as pessoas foram coagidas a votar em Lula? Que a urna eletrônica não funciona? É isso que ele está insinuando? Olha o Eduardo Bolsonaro, o que aconteceu com seu pai por fazer esse tipo de afirmação. A quem perde e quem ganha com a comprovação do voto onde você vota numa urna. Isso tudo faz parte de um tapetão. E é claro, aí fica uma eleição obscura, as pessoas se revoltam, e o 8 de janeiro foi um protesto que foi longe demais. É verdade. Um protesto que foi longe demais. Mas dizer que daí foi uma tentativa de golpe, pelo amor de Deus, sem armas, sem apoio de policial, nada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, diz o povo brasileiro. Cada hora esses caras estão com o discurso. Agora esse cara vem dizer que foi um protesto que foi longe demais. O pai dele dizia que eram velhinhas com Bíblia na mão. Ele e Malafaia. Depois mudou o discurso para dizer que eram infiltrados do PT que fizeram tudo aquilo, que os bolsonaristas não tinham nada a ver. Esses caras têm que se decidir. Não dá para ficar pulando de galho em galho toda hora. O povo brasileiro não é idiota. E é por isso que a maior parte do povo brasileiro não quer anistia. O deputado Guilherme Boulos tem 1 minuto e meio agora. Obrigado, Leandro. Olha, parece, quando você ouve o Eduardo, os bolsonaristas falando, que o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras com batom. Todo mundo tem as imagens. E não foi apenas a depredação, isso estava articulado com acampamentos em quartéis pedindo intervenção militar. Isso estava articulado com a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um planejamento, não era uma fala. Um planejamento com kids pretos, uma tropa de elite do Exército, para poder matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Eduardo, são fatos, sabe? Você comparar porque não sei quem desejou a morte publicamente, um deputado do seu partido, colega seu, está suspenso por 4 meses na Câmara porque foi, numa comissão da Câmara dos Deputados, dizer que o Lula tinha que morrer. A carinha dele. Não é possível que vocês trabalhem com tanta mentira. Agora, eu lamento muito que você não tenha respondido a pergunta principal que eu te fiz. Você ainda vai ter oportunidade, porque esse debate ainda não acabou. Você é a favor de zerar imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que é a posição de 90% dos brasileiros, e compensar isso com taxação de lucros e dividendos que os Estados Unidos têm, viu? Talvez você deva saber. De 10% para quem ganha mais de 140 mil. Você é a favor de acabar com a escala 6x1, para que os trabalhadores tenham tempo de descanso? Responda isso para o povo brasileiro. Apesar de em férias, você ainda é deputado. Okay. Precisa nem esperar a resposta dele, Boulos. É claro que é contra. Se é contra o povo brasileiro, essa extrema-direita é a favor. Se é a favor dos super ricos, aí conta com eles. Aí eles estão dentro. Deputado Guilherme Boulos, a defesa de Donald Trump pode ajudar Jair Bolsonaro no processo que corre no STF sobre uma trama de golpe? De forma nenhuma. Aliás, eu acho que cada dia que passa,
fica mais clara a desmoralização dos bolsonaristas nesse sentido. Exatamente. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por exemplo, botou bonezinho do Make America Great Again, e a taxação que o Trump impôs pega a indústria brasileira, e São Paulo é o principal estado industrial do país. Isso pode gerar perda de empregos no país para gerar emprego nos Estados Unidos. O Tarcísio vai ter que explicar isso para os trabalhadores de São Paulo. O Bolsonaro e o Eduardo, que sempre se disseram patriotas, usaram e abusaram dos símbolos nacionais, agora fica absolutamente claro a quem vão recorrer. Vão para debaixo da saia do Donald Trump. Repito aqui, patriotas da Shopee. Falso patriota. Falso patriota. É isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. E a população percebe. Quem achar que o povo não está vendo, o povo está vendo perfeitamente, as pessoas estão acompanhando. E ao acompanhar, vem quem está defendendo o seu próprio país e quem está querendo apoio internacional e conspira lá fora para poder salvar a própria pele e não responder pelos seus crimes. É isso aí. Sensacional o posicionamento do deputado federal Guilherme Boulos. Jantou e jantou com estilo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ou melhor, deputado licenciado, ou deputado fugitivo, ou deputado covarde Eduardo Bolsonaro. Mas que foi sensacional, foi, pessoal. O que vocês acharam? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pessoal. Curte esse vídeo aí. Compartilhe para nos ajudar. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Se quiser ajudar de forma financeira, o Pix é esse que está aqui abaixo. Dito isso, obrigado a todos e até mais.